Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos dar início à semana 9, reta final de treinamento aí para OBMEP 2022, questões discursivas. Galerinha, antes da gente começar a corrigir a questão 6 do nível 2, a penúltima questão antes da prova, eu queria dar uma orientação com relação a algumas perguntas que surgiram durante a semana. O que pode levar para a prova? Certo? No dia da prova. Então vamos lá. Então o primeiro passo é que a prova vai ser aplicada às 14 horas e 30 minutos do dia 8 do 10, certo? Então cada aluno ele vai ter como tirar um cartão de inscrição, né? O professor responsável, o coordenador, ele pode tirar esse cartão de inscrição e passar para o aluno, certo? Então a ideia é que nesse cartão de inscrição tem dizendo a hora que vai iniciar, o colégio que ele vai fazer e a sala, certo? E os documentos que ele precisa levar. Então, desde já, chegar 30 minutos de antecedência na escola, né, para que nada dê errado, não se atrase, beleza? A prova vai iniciar às 14 horas e 30 minutos em ponto. Então, se ligue, não chegue atrasado. 1 minuto, você fica de fora, certo? Você não consegue entrar para fazer a prova. O que eu posso levar? Qualquer documento com foto, certo? Principalmente certidão de nascimento, se não tiver nenhum documento com foto, pode levar a certidão de nascimento, mas pode levar também com foto o RG ou a carteira de estudante, né? Você poderia levar também para comprovar que é você, certo? Posso levar lanche? Pode levar lanche. Água também pode levar, certo? A água, mais especificamente em garrafa transparente, né? Eles pedem para levar em garrafa transparente, assim como a caneta também, que seja uma caneta de transparente, né? Não leve aquelas canetas com número, com cor, que vai ser barrado. Então leva uma canetazinha aí transparente que dá certo. O que eu preciso levar, professor? Caneta azul ou preta, certo? Posso levar lápis? Pode levar grafite, pode levar uma borracha também. O que eu sugiro, o que eu falei para os meus alunos, é que, como a prova é discursiva, você vai precisar escrever, a ideia é que você faça um rascunho. Então, você pode fazer os cálculos de grafite, e quando for passar para a resposta definitiva, colocar de caneta, certo? Agora, tem que ter cuidado no tempo, porque o limite da prova é 3 horas e 30 minutos. Então, o tempo máximo que você pode ficar na prova aí é 3 horas e 30 minutos. E o tempo mínimo que você pode ficar na sala de aula é 40 minutos. Então, é muito rápido, certo? A prova é uma prova que você, se você não se ligar no tempo, você se perde, né? Se você fizer muito rascunho e for passando a limpo muito devagar. Então, tem que ter cuidado nessa associação. Isso é bom a gente fazer treinando, né? Você treina resolvendo de grafite, depois passando para caneta e depois apagando aquela parte de grafite que tinha ficado, certo? Deixar a prova todinha de caneta. Então isso aí é uma boa, beleza? Então galera, a 17ª OBMEP, ela vai abordar o tema Semana de Arte Moderna. O que isso quer dizer, né? O que eu estou querendo que vocês se liguem? Que provavelmente vai ter questões de geometria. Então vai ter questões de geometria nessa prova, certo? Seja do nível 1, seja do nível 2, seja do nível 3, geometria. Mas isso aí vocês já estão treinados, vão fazer uma boa prova. Então, simbora para a questão. Galerinha, essa questão 6, ela foi abordada no nível 2, na prova de 2019, na segunda fase da OBMEP, certo? Um triângulo com vértice em 3 dos 16 pontos do quadriculado ao lado é chamado de torto quando, no máximo, um de seus lados está sobre as linhas do quadriculado. Por exemplo, o triângulo ABC é torto e o triângulo BABD não é torto. Aí olha o que ele pede na letra A. Diga se cada um dos triângulos ACD e BCD da figura ao lado são tortos ou não. Então, galerinha, se liguem aqui, ó. O que eu preciso saber? O triângulo torto que ele fala, se eu ligo o ponto A ao ponto B e ao ponto C, certo? Ó, se eu faço essa ligação, nós temos um triângulo torto, certo? Então, o meu está torto ao extremo aqui. É isso? Ó. Então,
esse triângulo ele vai ser torto por quê? Porque eu tenho apenas o lado AB pertencente às linhas que fazem parte aqui desse quadriculado, beleza? Então, quando é que o triângulo não é torto? Então, vamos lá. Então, ele não vai ser torto, ó, quando você tem essa seguinte notação. Ó. Então, olha o que é um triângulo não torto. O professor está aqui. Ó. Se eu ligo o ponto A ao ponto B e ao ponto D, observe, ó, quando eu faço essa ligação, ó, eu tenho dois lados pertencentes ó, ao quadriculado ou aos pontilhados desse determinado quadriculado, certo? Mais especificamente, ó, eu tenho um ângulo reto, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui em B, certo? Então, todas as vezes que você tiver um triângulo que forme um ângulo reto, esse triângulo ele não vai ser torto, né? Com a característica que ele falou aqui. Apesar dele não descrever o ângulo reto, certo? Mas você pode citar ele na sua justificativa. Então, olha o que é que nós vamos responder aí na A. Então, na letra A, nós vamos analisar o seguinte, ó. Se eu analiso o triângulo ACD, então eu vou ligar o ponto A, o ponto C e o ponto D, certo? Ó, nós vamos ligar esses pontos aqui, ó. A, C e D, certo? Ó, se eu faço a ligação desses três vértices, desses três pontos, observe que apenas um lado desse triângulo fica em cima dos pontilhados. Então, esse triângulo é um triângulo torto, certo? Então, eu já posso iniciar aqui a escrita. Então, eu posso dizer assim, ó. O triângulo ACD, observe que eu estou escrevendo aqui de forma matemática, certo? A simbologia do triângulo. Então, ACD é um triângulo torto. Beleza? Então, eu já estou confirmando aqui que ele é um triângulo torto. Tá. E o outro triângulo que ele fala, ó, é esse triângulo aqui, ó. É o triângulo formado por, vou colocar aqui de verde, BCD. Então, se eu ligo o ponto B, o ponto C e o ponto D, ó, olha o que é que vai formar aqui. Vai formar um triângulo com um ângulo reto aqui no ponto D, ó. Professor, o que é um ângulo reto? Um ângulo de 90 graus, certo? Então, se eu ligo esses três pontos, então se ligue, ó, vai formar aqui um ângulo reto. Mais especificamente, eu tenho dois lados que faz parte do pontilhado. Então, lembra que no enunciado ele fala que um triângulo só é torto se apenas, no máximo, um lado pertencer aos pontilhados do quadriculado. Então, aqui não é um triângulo torto. Então, você pode complementar a sua escrita falando assim. Já o triângulo... Você pode continuar escrevendo matematicamente. Já o triângulo BCD não é um triângulo torto. Aí você pode complementar, pois forma um ângulo reto em D. Certo? Então, no vértice D, nesse pontinho D aí, forma um ângulo reto. Beleza? Então, essa era a alternativa A. Vamos para a alternativa B? Olha o que é que ele pede aqui. Marque 6 pontos no quadriculado, de tal forma que qualquer triângulo com vértice em 3 desses pontos sejam torto. Pessoal, tem muitas combinações, certo? Vocês podem marcar aqui 6 pontos em várias situações, em vários lugares nesse quadriculado, que vai formar pelo menos 3 pontos desse, vai formar triângulo torto, certo? Então, observe que você pode ligar qualquer desses 3 pontos, né, dos 6, e vai sempre formar
um triângulo torto. Então, uma das combinações que eu mostrei, que eu vou mostrar para vocês, ó, foi marcando esse ponto aqui. Eu vou chamar ponto A, ponto B aqui embaixo, certo? Ó, aqui B, aqui o ponto C, aqui o ponto D, aqui em cima o ponto E e aqui embaixo o ponto F, certo? Ó, então, eu vou mostrar para vocês algumas das situações. Por exemplo, ele pedia só para marcar. Então, ó, marca 6 pontos do quadriculado de forma que qualquer triângulo com vértice em 3 desses pontos sejam tortos. Então, o que é que ele está dizendo? Está dizendo mais ou menos o seguinte, ó. Se eu pegar aqui 3 pontos desse e ligar eles, vai formar um triângulo torto. O que eu precisaria lembrar? Que eu não posso ligar os 3 pontos na mesma linha, certo? Então, lembre que se eu ligar os 3 pontos na mesma linha, você não forma nenhum triângulo, certo? Então, isso aí é a ideia de pontos colineares. Então, para ter pontos que formem um triângulo, você tem que ter no mínimo um ponto que não pertence a essa linha, certo? Dos 3 que você vai marcar. Então, por exemplo, se eu ligar aqui, vou pegar 3 vértices quaisquer, certo? Vou pegar aqui o F, ó, vou ligar aqui o B e o C, certo? Então, se eu ligar esses 3 pontos, ó, nós formamos um triângulo torto, certo? Observe que BC pertence ao quadriculado. Beleza, se eu pegar aqui, ó, o ponto E, o ponto B e o ponto A, ó, observe que eu também vou formar um triângulo torto, certo? Ó, professor, eu posso pegar o ponto A, o ponto D e o ponto C, ó, pode, ó, também vai formar um triângulo torto. Então, observe que em qualquer situação que você pegar 3 pontos que pertencem a esses 3 que você selecionou aqui, que você marcou, e ligar eles, você vai formar um triângulo torto, certo? Eu vou pegar mais um aqui para vocês se orientarem. Então, por exemplo, ó, o ponto F, o ponto E e o ponto B, certo? Ó, então, observe que quando eu ligo esses 3 pontos, ó, esse lado EF, ele pertence, ó, ao quadriculado. Então, tem que ter, no máximo, um lado pertencente a esse lado, certo? Então, nessa questão, ele pedia apenas para marcar. Professor, poderia justificar? Poderia, tá? Então, você poderia dizer assim, ó, marca os 6 pontos, aí, ó, logo, você poderia escrever assim, ó, logo, os triângulos formados são tortos. Então, você poderia dizer logo, os triângulos formados são tortos desde que os 3 vértices não fiquem na mesma linha, ou os vértices não sejam colineares. Professor, o que é colineares? Pontos que pertencem à mesma linha, então pontos colineares. Então aqui seria uma justificativa para você mostrar os 6 pontos, certo? Então vamos lá para C. Galerinha, a letra C é a última alternativa desse exercício que eu passei para vocês. Então, se você chegou até aqui, senta o dedo do like aí, se inscreve no canal para dar aquela força, deixa um comentário, compartilha com os colegas. E se ainda não assistiu a playlist, eu vou deixar ao final do vídeo um card com a playlist das questões já resolvidas da segunda fase, beleza? Então, dá uma acompanhada, ainda dá tempo de você ter essa ideia de como escrever as questões e vamos resolver as 6. Pessoal, lembrem, a 6, a questão alternativa C, lembre que a UBMEP, ela tem muitas vezes 3 alternativas, de 3 a 4 alternativas as questões, certo? E as questões, muitas vezes, uma questão ajuda a próxima, tá? Nessa questão C, eu vou utilizar a alternativa B para responder ela, quer dizer, para deixar a minha escrita
a forma que eu vou redigir de forma mais clara. Como assim? Então, observe, aqui do lado direito, ó, eu tenho os pontos que eu marquei, que foram a resposta que eu dei para a alternativa B. Beleza? Aí olha o que ele fala. Explique por que, independentemente de como 7 pontos sejam marcados no quadriculado, sempre vai existir um triângulo que não é torto com vértices nesses pontos. Pessoal, observe, ó, ele está dizendo o seguinte, ó, se eu marcar 7 pontos aleatórios aqui nesse determinado quadriculado, por que sempre vai existir um triângulo não torto? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou inserir um ponto aqui, certo? Em qualquer lugar desses pontos que ainda não foram marcados. Então eu vou colocar aqui, ó, certo? Eu vou chamar de ponto H. E aí eu vou mostrar para vocês, ó, que no momento que eu coloco o H aqui, ó, que eu ligo 3 vértices desse determinado ponto, ó, sempre vai existir um ângulo não torto, certo? Um ângulo reto, um triângulo não torto. Professor, então eu estou mostrando para vocês que há pelo menos um triângulo, ele não vai ser torto, certo? Vai sempre existir um triângulo que é um triângulo reto, que é um triângulo não torto. Mas ele quer que a gente justifique com palavras. Professor, eu poderia colocar o H aqui em cima? Pode. Ó. Em qualquer canto que você colocar esse H, se você ligar, ó, 3 pontos, você sempre vai ter um desses triângulos, ó, ele não vai ser torto. Eu estou mostrando aqui para vocês os triângulos que não é torto, certo? Agora, como é que a gente justifica isso? Então, observe, ó, eu utilizei os pontos da alternativa B. Então, lembre que eu falei já em outras questões. A segunda fase da OBMAP, muitas alternativas, elas ajudam você a responder a próxima, certo? Então, a alternativa A ajuda para você responder a B ajuda você a responder a C. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, eu utilizei os pontos da B para responder a C. Então, vamos justificar com palavras? Então, eu vou escrever assim, ó, utilizando os pontos. Aí, eu vou citar os pontos que eu coloquei aqui, né? Os pontos. Quem são os pontos? A, B, C, D, E e F. Lembra que esses pontos foram os pontos da alternativa anterior. Observe que eu trouxe esse exemplo aqui do lado para vocês visualizarem, certo? Mas vocês não precisam fazer isso não, certo? Então você pode escrever como eu estou fazendo aqui, ó. Então, utilizando os pontos A, B, C, D, E e F da alternativa anterior, aí você poderia até dizer qual é a alternativa, né? Mas aqui já tá bom. A alternativa anterior e inserindo o ponto H em qualquer posição ainda não marcada no quadrilátero ou quadriculado, né? Quadriculado, já que ele fala lá em cima quadriculado, sempre formará um triângulo não torto. Ligando 3 desses vértices ou pontos, certo? Você poderia escrever aqui vértices ou pontos, que são as mesmas coisas. Aí você pode dizer assim, ó, pois a justificativa, por que vai ser formado? Pois sempre terá
dois pontos ou vértices, certo? Você pode escrever, já que eu coloquei vértice aqui, eu vou colocar entre parênteses. Dois vértices na mesma linha e coluna. Pronto, com isso você justifica. Por quê, professor? Porque observe, ó, se eu tenho dois pontos aqui na mesma linha e eu ligo com outro ponto que pertence à mesma linha que está o H, ó, vai formar um ângulo reto, certo? Então isso é uma justificativa de que sempre haverá um triângulo reto, quer dizer, sempre vai formar um ângulo 90 graus, quando eu ligo dois pontos que estão na mesma linha e na mesma coluna, beleza? Então, galerinha, espero que tenha ajudado, tá? Essa questão 6. Na sexta-feira a gente vai corrigir a última questão, um nível um pouquinho mais elevado, que é do nível 3, mas vocês que estão no nível 1, nível 2, tentem fazer, certo? Ela está no link da questão anterior, né? da questão da semana 8, eu deixei lá o link com as questões para essa resolução, beleza? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal para dar aquela força, comenta a questão e vamos em busca do ouro. Valeu, galera!